Fala pessoal, tudo bom? Tô passando por uns dias aí sem o computador, tá na manutenção, vai levar alguns dias ainda até ficar pronto. Então, tô trazendo essa aula para vocês hoje sobre a música Garota de Ipanema. Vamos dar uma olhada na melodia dela, vamos dar uma olhada na harmonia e numa levada de bossa nova para a gente poder acompanhar. Além dos acordes, vou explicar para vocês, fazer uma análise harmônica mesmo da coisa, né? E tentar ver assim, simplificar o entendimento para daí chegar na maneira que a música realmente funciona, né? Na maneira que a música geralmente é tocada, tá? Bom, vamos lá. Então, eu vou tocar um pouquinho a melodia aqui e daí daqui a pouco eu começo as explicações para vocês, tá? Tem um PDF acompanhando, um PDF com a melodia, um PDF com a harmonia, vai estar disponível aí também para os assinantes. E aí quem quiser adquirir também tem o link aí para conseguir baixar, tá? Se você é assinante, você já vai ter direito a isso aí pronto, tá? Tocando aqui. Melodia da parte A, né? Depois a parte B. Vai subir 3 casas. Subir mais uma casa. E finaliza. O último A é diferente. E já termina. Né? Então essa é uma maneira que eu elaborei a melodia, a ditação dela assim, para ficar mais simples para quem está começando, para quem ainda não tem um grande domínio do braço do instrumento, para quem não conhece ainda todos os desenhos de escala e tal, da escala maior pelo menos. Então é uma maneira que a pessoa já consegue tocar. Tem alunos faixa de 12 anos que já estão tocando essa melodia, então acho que é bem possível de você aí na tua casa também conseguir aprender. Então, a parte A eu tentei manter ela bastante aqui nas primeiras notas, então é interessante, se você já conhece essas notinhas naturais aqui, ó. Sol, lá, si, lá, sol, lá, si, lá, sol, si, lá, sol. Você só vai mudar a corda Si, aqui estou fazendo a escala de Dó maior, né? As notas naturais, né, aqui no começo do braço, né? Você só vai mudar a nota Si para a nota Si bemol, né? E aí a parte B, eu peguei uma digitação simples, e aí, como a melodia se transpõe subindo, a gente também vai transpor subindo a digitação. Então você aprende uma digitação e já consegue fazer as 3 frases. E a conclusão ali da parte B, a gente, se você já conhece aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, tô aqui na casa 5, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, você já consegue fazer. Você só vai trocar o Si pelo Si bemol, né? E depois aqui você vai quase fazer igual essa mesma digitação aqui para trás, vai mudar um dedo. Bom, vamos lá pra gente, então eu vou primeiro passar toda a melodia, depois a gente vai dar uma olhada na harmonia, uma maneira mais simples, e aí pouco a pouco a gente vai incrementando a melodia, os acordes ali da harmonia, tá? Junto com a harmonia, vou te passar um padrão de mão direita para você usar como levada. Ainda não sei se vou passar a levada antes ou depois, mas acho que depois da harmonia. Bom, chegando ali a gente vê. Então, olha só, essa música geralmente é tocada no tom de Fá maior, e aí é legal a gente buscar historicamente, assim, por que esse tom, né? Por quê, né? Todas as partituras que a gente vê estão em Fá, grande parte das versões instrumentais está em Fá, né? Isso se deve por conta da versão do Frank Sinatra, que foi gravada no tom de Fá. Mas essa não foi a primeira gravação. A gravação que ficou mais icônica e mais ganhou, a primeira gravação que ganhou bastante alcance, um alcance mundial, foi a gravação no disco Get Gilberto. Eu não me lembro exatamente o ano, foi 60 alguma coisa, que foi o primeiro disco do João Gilberto gravado nos Estados Unidos, já pensando no mercado lá dos Estados Unidos, e que a partir disso consegue ganhar projeção mundial, né? Essa música, além dele e do Stan Getz, que era o saxofonista que estava dividindo o disco com ele,
O Tom Jobim participou das gravações tocando piano. Não me lembro quem foi o arranjador, talvez tenha sido o próprio Jobim. E aí nessa música foi convidada a Astrud Gilberto, a então esposa do João Gilberto naquela época, cantando em inglês, a letra em inglês. O João Gilberto cantou em português e ela em inglês. E ali eles gravam em Ré bemol, um tom que era bom para os dois ali no momento. Mas a versão que foi espalhada, que foi distribuída, né, foi cortada as estrofes cantadas pelo João Gilberto. Ela era bem longa, repetia a forma acho que umas 4 vezes. Então eles reduziram isso, recortaram a música e fizeram com 2 vezes a forma. Então a Astrud canta em inglês, depois tem um solo de sax em cima das 2 partes A, e depois o piano pega a melodia na parte B, eu acho que é isso. E a Astrud Gilberto volta cantando no final. Eu não me lembro exatamente a forma, mas é isso. Se você quiser dar uma olhada melhor em relação a esse arranjo, tem um vídeo do canal do Flávio Mendes, chamado O Arranjo, esse canal bem legal. E aí ele fala da história dessa gravação, aí, do contexto histórico ali do momento. Um outro vídeo interessante sobre essa música é o vídeo do Adam Neely. Adam Neely é um youtuber também bastante reconhecido aí. E aí ele fala sobre, olha, o Garoto de Ipanema é um pouco mais estranho do que você está pensando, do que o que a gente está acostumado, né? Então é um vídeo em inglês, você vai ter que entender um pouco de inglês, ou para quem é nativo aí pronto, chamado Girl of Ipanema is a Far Wilder Song, uma coisa assim. Então o Garoto de Ipanema é uma música muito mais estranha do que você pensava, uma coisa assim. Vamos lá. Então a gente vai começar aqui na nota Sol. O tom é Fá, então, que a gente vai tocar, tá? Mais difícil do que Ré bemol. E antes ainda teve uma outra versão, a primeira gravação, eu acho que é Peri Ribeiro, Peri Santana, o cantor. Ele tem um disco chamado Peri é Todo Bossa, uma coisa assim. Peri é Bossa. Apesar de não ser um disco bem de bossa nova, era um disco mais antigo, assim, de um pouco mais... Logo na sequência, assim, do Chega de Saudade, 59, 60. E aí ele gravou no tom de sol, com uma harmonia um pouco mais simples, que é interessante conhecer também, né? Saber de onde que a música estava vindo, como que ela chegou ali, né? Bom, vamos lá. Agora sim, melodia, tá? Então, vamos fazer, começando na nota Sol. Sol, Mi, Mi, Sol, Mi, Mi. Depois vamos aqui no Ré, ó. E vamos usar o mesmo dedo para fazer o Sol, deitando o dedo, ó. É um jeito de você conseguir tocar na mesma casa com o mesmo dedo, sem deixar que as notas se sobreponham, né? Então a gente vai ficar com esse motivo: Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol. Vai repetir isso várias vezes, né? Vamos juntos. 1 e 2 e Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol. Deu pra pegar? Depois Mi, 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 Ré. Agora vai mudar para Fá, Ré, Ré, Dó, Mi, Dó, 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 Si bemol, Dó. O ritmo dessa melodia, ela tem um ritmo na letra em português e outro ritmo um pouquinho diferente na letra em inglês. É uma das poucas músicas que tem essa mudança. Então eu tô meio que tô me baseando mais no ritmo em inglês, que é um pouco mais simples, pensando que eu quero fazer isso de uma maneira mais simples. Instrumentalmente é comum o pessoal pegar essa rítmica para tocar. Então vamos tudo isso de novo. Isso tudo já foi parteado, tá, gente? 1 e 2, vai. Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Fá, Ré, Ré, Dó, Mi, Dó, 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 Si bemol, Dó. 1 e 2 de novo. Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Fá, Ré, Ré, Dó, Mi, Dó, Si, Dó, 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 Si bemol, Dó. Isso. Então, é legal, ó, você pode pegar o vídeo, voltar e fazer um pouco mais lento aí, para você conseguir entender direitinho. Nós estamos usando apenas esses 2 dedos, o dedo 1 e o dedo 3, e a corda solta do Mi, né? Então a gente está usando a nota Sol, Fá, Mi, depois Ré, Dó e Si bemol. Apenas essas notas, tá? Vamos
chega nem no Lá aqui. Tudo no tom de Sol, então por isso, no tom de Fá, por isso que o Si é bemol, né? No tom de Fá a gente tem esse bemol aí no Si. Tá? Eu acho que já deu para compreender, né? Vamos seguir para a parte B agora, tá? A parte B vai começar na nota Fá aqui. A parte B, ela vai mudando de tom. Cada pedacinho dela é em um tom diferente até voltar a última frase no tom de Fá. Então vale a pena você ver essas notas aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó. Tá? Vão ser essas notas que a gente vai começar a usar. Aliás, na verdade não, é só o final. Depois a gente retoma isso. Então a gente vai pegar esse Fá. Fá, vai usar o dedo 2 aqui na nota Sol bemol. Vai e volta. Dedo 1, dedo 2, dedo 1. Depois o dedo 3 vem aqui na nota Mi bemol. Então eu toquei uma nota, subi, desci 3. Ok? Vou subir a partir do Mi bemol, vou pegar o Fá. E vou pegar aqui o Ré bemol na casa 6. O Mi bemol está na casa 8 e o Ré bemol na casa 6. Então eu consigo deixar minha mão parada e são apenas essas 4 notas. Ok? Olha só. Dedo 1, dedo 2, dedo 1. Dedo 3 na corda de cima. Volta o dedo 1 na corda de baixo. O dedo 3 na corda de cima. O dedo 1 na corda de cima. E o dedo 3. Aqui já acabou. Deu para entender? Repetir mais uma vez ainda. E a rítmica é toda tercinada, né? Então, 1 e 2 e... Ok? Depois a gente vai pegar esse exato motivo, essa mesma frase, e vamos subir 3 casas. Subir uma terça menor. Da nota Fá, agora eu vou para o Sol sustenido. Vou chamar de Sol sustenido agora, tá? Sol sustenido, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi, Fá sustenido. Esse começo aqui eu estava no tom de Sol bemol. Desculpa, de Ré bemol. Ré bemol, Ré bemol. E agora estou no tom de Mi maior. Repetindo a mesma frase. Dedo 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Dizendo os dedos aqui, né? Agora a gente vai subir mais uma casa, né? E aqui estamos fazendo... Já estamos voltando para o tom de Fá. Exatamente igual. Dedo 1, dedo 2, dedo 1, dedo 3 em cima, dedo 1 embaixo, dedo 3 em cima e dedo 1 na mesma corda do dedo 3. Ok? Sempre com a mesma rítmica, sempre exatamente igual. É uma sequência assim de a mesma frase subindo. Então o Jobim usava bastante isso na parte B das músicas dele, né? Se você pensar no Wave, né? Ele faz o... mesma frase um tom abaixo, né? O samba de uma nota só também é assim, também, né? Vamos ver onde começa. Bom, ele... um tom abaixo. Não me lembro exatamente agora, mas ok. Depois disso a gente tem a conclusão da parte B. Conclusão da parte B, aí sim eu vou usar essa escala aqui, ó. É uma escala de Fá, mas eu preciso pegar essa nota Dó aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó. Tá bom? Então ele vai começar aqui na primeira corda, dedo 1, dedo 2 e dedo 4. Lá, Si bemol, Dó.
salta uma oitava abaixo para o Dó aqui grave. E sobe de novo a escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E tem uma notinha mais torta aqui, ó, que você vai... Assim que você está tocando o dedo 4, você vai abrir tua mão para alcançar na casa 4 aqui o som sustenido. Tá bom? Então, ó. Ok? Lá, Si bemol, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol sustenido. No português, ele faz assim. Toca duas vezes essa nota, ela chega primeiro e depois chega depois. Eu decidi deixá-la só depois, tá? Facilitar um pouco. Em inglês é assim. Ele faz... Eu não lembro a letra em inglês, mas... Aqui eu estou mudando de posição, ó. Então eu terminei com o dedo 1. Aqui eu já comecei a mudar minha posição, né? Fui para casa 4, estava na casa 5. Agora eu já venho com o dedo 3 aqui, para depois meu dedo 1 poder ir para casa 3, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Lá, Si bemol, é quase a mesma digitação, ó. Dedo 1, dedo 3, dedo 1, só que em vez de ser dedo 2 é dedo 3, para ser a nota Mi, que faz parte da escala, do que a nota Mi bemol, que não faz parte. E abre também para pegar a nota Sol sustenido. Então a segunda parte, casa 5 e casa 6, com nota Lá e Si bemol, dedo 3, dedo 4. Salto uma oitava abaixo, Si bemol, dedo 1 no Si bemol, dedo 3 no Dó, dedo 1 no Ré, dedo 3 no Mi natural, é importante essa nota, não é Mi bemol, dedo 4 no Fá, e abre a mão de novo para mudar de posição, na casa 2 aqui o Fá sustenido. E depois disso, essa notinha aqui já está nos levando para a parte A final, mas vamos repetir essa partezinha aqui que eu achei importante. Ela entra na Anacruze também, ainda é tercinado o ritmo, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? E ele faz 1, 2, 1, 2. E daqui a gente aperta de novo o dedo 3, assim como a gente fez aqui, para voltar a parte A nessa posição aqui. Última parte A tem uma conclusão diferente. Vamos lá, última parte A. Começa igual. Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, Mi. Agora muda. Eu vou mudar minha posição, vou vir com o dedo 1 aqui na nota Ré da casa 3, ó. Vou fazer tipo um power chord aqui, ó. E daqui eu mudo minha posição de novo e venho com o dedo 1 na nota Fá aqui da casa 6, ó. Faço Fá, Ré, Dó. Então, e agora eu faço Mi, 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 Ré, Mi. E termino na sétima maior da escala, né? Mi natural é a sétima maior. Mi, 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 Ré, Mi. Repete. Mi, 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 Ré, Mi. Já é a coda da música, já é o final. Mi, 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 Ré, Mi. Mi, Mi, Ré, Mi. Isso tudo já foi a nossa melodia, tá? Agora que você já entendeu, você pode pegar o PDF e tocar comigo lá no começo do vídeo, quando eu toco a melodia inteira, tá? Vamos dar uma olhada na harmonia agora, tá? Então a gente está no tom de Fá maior, a primeira parte é toda diatônica de Fá, está dentro do tom de Fá e não sai do tom de Fá. A parte B é que faz aquelas caminha por outros tons, né? Vamos pensar no campo harmônico de Fá. Primeiro temos que pensar na escala de Fá. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Então tem essas notas todas naturais e o Si é bemol. Em cima do Fá, vou construir um acorde de Fá maior. Em cima do Sol, Sol menor. Lá, Lá menor. Si bemol maior. Dó maior. Ainda em tríades, né? Ré menor. E Mi com a quinta diminuta. Pode ser assim também. Em tétrades eu vou ter o Fá com sétima maior. O Sol menor 7, o Lá menor 7, o Si bemol sétima maior, o Dó 7, o Ré menor 7, o Mi meio diminuto, Mi
essa harmonia é uma harmonia bem clichê da parte A, e o Tom Jobim gostava bastante dessa harmonia. Tanto que ele usou a mesma harmonia na música Samba de uma Nota Só. A música mais antiga que eu me lembro que tem essa mesma harmonia é Take the A-Train, acho que é do Duke Ellington. É bem parecido isso, é no tom de dó, ela faz. Só dança samba também. Só dança samba, só dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Faz um turnaround no final, um retorno harmônico, né? No tom de Fá isso ficaria assim: Fá sétima maior, Fá maior. O segundo acorde, que deveria ser Sol menor, é um Sol dominante, na verdade é um Sol 7, é 2 dominante. Posso olhar ele também como 5 do 5. O Sol é o dominante que leva para o Dó, né? Só que antes de ir para o Dó, esse Sol fica menor, aí vem o Dó 7 e volta para o Fá. Basicamente é só isso a harmonia, tá? Vamos tocar uma vez assim para a gente poder compreender bem. Então tem um 2, 5 do 1, né? Ao terminar, né? Então olha só. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que 2 e 5 e 1. Esse é o básico da parte A, tá? O que a gente pode fazer? Bom, no final da música, no final Por causa do amor, fica ali parado nesse Fá, né? E o João Gilberto, quando gravou naquela gravação em Ré bemol, com o Stan Getz, ele fica parado mesmo ali no Ré bemol. Mas é meio monótono a harmonia parada ali, né? Então é comum a gente colocar um retorno harmônico, um turnaround ali, quando a gente resolve no acorde 1 e ainda tem um compasso inteiro para fazer esse acorde 1 e mais um compasso. São 2 compassos em que a gente fica parado no mesmo acorde para onde a gente vai voltar. Então é meio sem movimento, né? O João Gilberto gostava disso, né? Mas é muito comum a gente tocar assim, então. O retorno harmônico é feito com o 1, 6, 2, 5 no campo harmônico. Então olha só, já fica melhor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa. Opa! Um doce balanço, o caminho do mar. Moça, já dá uma coisa mais movimentada, né? E esse turnaround, esse retorno harmônico, a gente pode enfeitar ele, fazer substituições, porque ele está todo diatônico dentro da mesma escala, então o pessoal gosta de trazer algumas diferenças ali. É muito comum o 6, que é o Ré menor, a gente transformar ele em dominante, porque ele é o dominante do 2. Então ele fica um 6 dominante, ou 5 do 2, e depois do 2 eu vou para o 5 e volto para o 1. Então olha só. Nossa, já fica mais interessante. O Tom Jobim já gostava muito do dominante com nona bemol. Então a gente já pode agora transformar esse Ré 7 em Ré 7 com nona bemol. E o Dó 7 também com nona bemol. Olha só que já fica bem mais legal. Olha que coisa mais linda, a menina que vem que passa um doce bar. Já vou fazer isso com nona bemol. A caminho do mar, moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ok? Ainda dentro dessa ideia do turnaround, é muito comum a gente fazer uma substituição, porque olha só, eu saio do 1, caminho e volto para o 1. Então é meio sair, dei uma volta e voltei para o mesmo lugar, né? Então é comum a gente substituir o 1 pelo 3. O 3 ele tem a mesma função do 1, ele também é um acorde de função tônica, de repouso, mas ele é um pouco diferente, olha só. Né? Então eu fiz aqui Lá menor 7, indo para o Ré 7 com nona, mas dessa vez eu fiz com pestana em vez de fazer ele assim. E olha só, é um paralelismo, né? Ó.
desce um tom, faz igual, Sol menor e Dó 7, 9, bemol 9. E aí sim eu volto. E olha só, na ponta ainda eu tenho isso aqui, ó. É uma sacada muito boa, né? Porque ó, o Lá menor 7 tem o Mi na ponta, o Ré bemol 7, 9 tem o Mi bemol na ponta, o Sol menor tem o Ré na ponta, o Dó 7 tem o Ré bemol na ponta e o Fá tem o Dó na ponta. Então fica muito legal, né? Ainda podemos enfeitar mais um pouquinho aquele Sol 7, todo acorde dominante. É legal a gente dar uma mudadinha nele, né? O João Gilberto fazia muita inversão de baixo na quinta, fazia muito acorde com nona e com 13ª também. Então a gente pode fazer o Sol 7, em vez de fazer o Sol 7 básico aqui, você pode fazer assim ou assim. Posso fazer com a 13ª, que eu mudo a quinta dele para a 13ª. Olha lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Ah, mas legal, né? E eu posso fazer um movimento, porque olha só, Sol 7 uma vez, Sol 7 duas vezes e depois vou para o Sol menor, onde vai mudar essa nota para essa e essa nota para essa. Então posso fazer um caminho aqui também, ó. Sol 7, 13, muito comum na bossa nova. Sol 7 bemol 13 e Sol menor. Então faço um caminho parecido do turnaround, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado. Aqui já começa a ficar bem mais interessante, né? No PDF aí tem ainda uma outra sugestão para o turnaround, que eu também gosto bastante de fazer. Em vez de fazer Lá menor 7, Ré 7 bemol 9, Sol menor 7, Dó 7 bemol 9, eu faço uma substituição ali de trítono. O Ré 7, ele tem o mesmo trítono que o Lá bemol 7, só que o baixo fica mais torto, né? Então eu gosto de fazer isso. Lá menor 7, Lá bemol 7. Sol menor 7, Sol bemol 7, Sol, isso. E ao mesmo tempo eu posso acrescentar essa notinha aqui que eu vai fazer um Lá menor 7, 11. E aí eu desço aqui, ó, só esses dois dedos, já tenho o Lá bemol 7 com sustenido 11. E o Sol menor 7 também 11. E o Sol bemol 7 sustenido 11. Então fica assim daí. Uma notinha na ponta que está mais parada, eu tenho as terças ficam paradas também, então fica assim. Só que aqui caminha duas vozes em sétimas cromaticamente. E o Fá resolve com essa sétima parada aqui também, né? Sol bemol, chegou no Fá sétima maior, então fica interessante também. Aí bem sofisticadas já para fazer. Já que aqui o baixo tem um caminho mais natural, né? E aqui o baixo tem um caminho mais cromático, né? Fica as duas opções aí para você. O Frank Sinatra faz um outro turnaround com umas outras substituições, ele faz uma coisa... Eu tinha estudado isso aqui já. Ele faz um Lá bemol sétima maior, Ré bemol sétima maior, Dó sus talvez. Eu não lembro exatamente, mas tem bastante acorde de empréstimo com sétima maior. Faz uma coisa assim. E a melodia da Big Band faz esse acorde quartal aqui. Agora eu não lembro os outros dois. Quando termina a segunda parte B, não tem o turnaround, porque a segunda parte A, quando ela termina, não tem o retorno harmônico aqui, o turnaround, porque ela vai para outra parte que não começa em Fá. Então ele fica parado no Fá, te dando uma monotonia, e aí a parte B já começa com um acorde, né, diferente, né? Ao mesmo tempo a melodia está na nota Fá, que é a nota da tônica, né? Então ele modula o acorde
mas a melodia você demora a entender que ela modulou, então ela tem uma passagem muito suave, assim, né? Aqui eu vou ter esse paralelismo dos acordes, né? Então eu estou com Sol bemol sétima maior, indo para um Dó bemol com sétima e nona, ou Si7, Si7 9, né? Aqui, esses dois acordes estão ligados aqui com o tom de Ré bemol maior. A melodia está ligada com o tom de Ré bemol, né? Esse é o quarto grau do Ré bemol maior, que eu posso também pensar que é um Sol bemol lídio. Aqui a gente começa a ter certas ambiguidades, né? E depois eu vou para um Si7 9, ou Dó bemol 7 9, que pode ser o bemol 7 de Dó, ou o 4 7 de Sol bemol. De toda maneira, sobre esse acorde a escala é a lídio bemol 7, ou mixolídio sustenido 11. Ela é o quarto grau da menor melódica de Sol bemol. E sobre o Sol bemol a escala é lídia. Os dois acordes poderiam ter a quarta aumentada. Aqui já estou falando um pouco sobre as escalas que você vai usar para improvisação, tá? Então a primeira parte é isso. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste, né? Depois, vamos pensar o seguinte. A melodia subiu 3 casas. Subiu, né, uma terça menor. A harmonia também pode subir uma terça menor. Lá sétima maior, que é o quarto grau de Mi, e Ré 7, que é o bemol 7 de Mi, ou o quarto grau de Lá menor harmônico, que vai estar nas mesmas escalas, lá, lídio para Lá, e mixo B9, mixo sustenido 11, ou lídio bemol 7 para o Ré. Depois a melodia sobe meio tom, e a harmonia também sobe meio tom, tá? Então vamos tocar essas 3 sequências aqui. Subiu. Subiu de novo. Esses aqui estavam no tom de Mi, quarto grau de Mi, e bemol 7 de Mi, ou quarto 7 de Lá, e depois ele vai para Fá, quarto grau de Fá, e bemol 7 de Fá, ou 4 7 de Si bemol menor melódico. Então agora eu voltei para Fá. E a última sequência, quando faz ele usa o mesmo retorno harmônico da parte A, só que mais espaçado, com um compasso para cada acorde. Na parte A era um tempo para cada acorde, né? Dois acordes por compasso. Então vai fazer Lá menor, Ré 7 bemol 9, Sol menor, Dó 7 bemol 9. E você pode usar o sub 5 também, para voltar para a última parte A. Agora que a gente já entendeu o cerne ali da parte B, aquela versão original, um tom de Sol lá do Peri, que eu não lembro se era Peri Ribeiro ou Peri Santana, usa essa harmonia, só que no tom de Sol. O que o Jobim faz e o João Gilberto fazem, o que eles fazem juntos ali, e daí isso já se mantém a partir da versão do Frank Sinatra e todas as diversas versões que a gente vê depois, eles usam, começa com esse acorde e esse, mas depois, em vez de subir exatamente as 3 casas e fazer um Lá sétima maior, eles usam o relativo menor do Lá sétima maior. Então é uma substituição harmônica ali também. O que é o relativo? O relativo é o 6º grau, o relativo de um acorde maior, né? Então se eu tenho um Dó maior, Dó, 1, 7, 6, o relativo de Dó é Lá menor. Vocês conhecem isso, que a escala de Dó maior é toda feita por naturais, e a escala de Lá menor também. Então no caso do Lá, quem é o relativo menor do Lá? Fá sustenido, só que é menor. Então na verdade fica assim, ó. Aí o mesmo Fá sustenido que eu tinha feito maior, agora eu faço menor.
Então tem uma mudança sutil também. A harmonia não faz aquela coisa de mostrar que subiu uma terça menor. A melodia sobe exatamente uma terça menor, mas a harmonia ela engana. É o mesmo acorde que estava, mas ele virou menor agora. O outro acorde segue igual. Agora com si bemol, mesma ideia. Em vez de fazer si bemol, vou descer para sol menor. Mas o segundo acorde é igual. E aí tudo igual, tá? Então agora sim, vamos tocar essa parte B com tudo isso. 1 e 2. Sol bemol maior. Si 7, 9. Fá sustenido menor. Ré 7, 9. Sol menor 7. Mi bemol 7, 9. Lá menor. Ré 7 bemol 9. Sol menor. Dó 7 bemol 9. E eu passo pelo... gosto de passar pelo sol bemol às vezes. Aqui a gente terminou, tá? A última parte A vai ficar igual, a harmonia é igual, mas a melodia muda, né? Aqui talvez seja legal fazer o sol bemol em vez do dó 7. Você pode fazer um sol bemol 7 ou um sol bemol 7 sustenido 11. Aí tem a coda. Fá sétima maior e sol bemol 7. Esse sol bemol 7, ele é um substituto do dó 7. Veja que o dó 7 tem esse trítono, né? E o sol bemol também. Então eles podem ser trocados, né? Uma substituição por trítono, a gente fala. Porque eles têm o mesmo trítono e também porque eles estão distantes um trítono um do outro. Se eu fizer o dó 7 e botar o baixo no sol bemol, eu tenho um sol bemol sustenido, sol bemol 7 sustenido 11. E se eu fizer um dó 7 bemol 9 e trocar o baixo, eu tenho sol bemol 7, né? A harmonia é essa toda, acho que passei por tudo aqui, né? E agora vamos pegar um padrão de mão direita para a gente estudar a levada, tá? Vou fazer esse padrão aqui, é um padrão que não é o mais simples de bossa nova, mas é um dos mais simples e é bom para a gente aplicar nessa música. Ele começa junto no tempo 1 e a melodia também começa sempre assim. Então, quando a melodia começa no tempo 1 na cabeça, a gente usa o padrão 1. O acorde entrar na cabeça. Se a melodia começa antecipada, e é comum muita bossa nova e samba começar antecipado, a gente antecipa também, faz o tempo 1 aqui no dedão, mas o acorde chega antes, faz assim. Aqui no caso a gente vai tocar junto. Então olha só, o padrão é esse, ó. Importante saber separar isso. Juntando o dedão. Aí, os acordes que tem o baixo na quinta corda, você pode alternar com a quinta dele aqui, na sexta corda. No caso dos dominantes, às vezes é legal você alternar com a quinta diminuta, com a quarta aumentada aqui, né? Fazer, por exemplo, Ré 7 bemol 9, e fazer a quinta bemol aqui, que vai virar o sub 5, né? Ó. Ré bemol 7, Lá bemol 7, Ré bemol 7, 9, Ré 7 bemol 9, Lá bemol 7, Sol menor, Ré 7 bemol, Dó 7 bemol 9 e Sol bemol 7, né? Vou tocar a harmonia inteira da música, eu vou solfejando a melodia aqui pra gente poder treinar junto, tá? 1, 2, 1, 2, 3 e...
pessoa que gravou terminando em Lá maior, mas tem uma versão bem legal do Sidney Carvalho, guitarrista brasileiro que toca fusion e tal, com o Andy Timmons, que é um guitarrista, acho que é dos Estados Unidos, não tenho certeza da nacionalidade dele, mas eles têm um duo de bossa nova, bem legal de ver, onde o Sidney toca só violão, tem algumas reharmonizações, ele pega ideias da harmonia original, lá do Peri, e faz outras mudanças. Na parte B ele faz assim, porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste. Ele faz o 1 e o relativo, o maior e o relativo. Beleza. Aí ele faz um 2, 5, que existe. Em quarta aumentada, esse aqui fica bem legal. Vale a pena também conhecer essa versão aí do Sidney e do Andy Timmons. Deixa eu ver. Acho que isso é tudo, tá, gente? Cantando, em alguns momentos eu variei um pouquinho a levada, não fiz quadradinha como tá no PDF aí, tá? Para quem tem acesso ao PDF, vocês também têm um acesso a um áudio onde esse arranjo está sendo tocado pelo programa lá que eu escrevi. Isso aí eu tenho acesso ainda, tinha um backup disso. Bom, e acho que é isso. Eu espero que vocês gostem, tá, gente? Uma aula mais longa, um pouquinho mais profunda, assim, né? Apesar que a gente não fez a análise melódica e nem confrontou a harmonia com a melodia. Para a gente entender bem a construção de uma música, é legal a gente ver, além da análise harmônica, né? A gente vê e opções de voices, né? Ainda para acabar, ó, posso fazer esse Lá sétima maior, né? Posso fazer este Lá sétima maior, posso fazer este Lá sétima maior e nona, posso fazer este Lá maior, sétima maior, Lá sétima maior, posso fazer com a nona aqui, posso fazer aqui com sétima maior também, sétima maior e nona, né? Sugestões, ideias. Aqui eu fiz com sexta, né? E se for acabar em Fá, você também pode acabar em Fá, né? Por causa do amor. Pode fazer só o Fá sétima maior e dedilhar com o dedinho, ó. Ou fazer com sexta, ou sexta e sétima maior, né? Posso vir nesse Fá aqui, sétima maior aqui também, sétima maior e nona. Aliás, estou sem a sétima maior aqui, sexta e nona, né? Sétima maior, quarta aumentada, sétima maior, sexta, nona, quinta, sétima maior, em vez de nona, terça, né? Sétima maior e quarta aumentada, dá uma sonoridade lídia pro acorde, né? Então, sempre para acabar a música é legal você escolher um acorde mais diferente, um acorde que você não tem usado. Ainda é Fá ou Lá maior, no caso, né? Mas escolher tensões, escolher um voicing bonito, né? Uma coisa que às vezes não dá pra gente acompanhar a música usando um acorde assim, mas a gente pode acabar e fica bem rico, bem cheio, né? Dá aquela cara que acabou, né? Por causa do amor. E aí, se você vai acabar no acorde de Fá, você pode acabar na sétima maior, mas essa sétima maior já foi usada bastante nessa frase, né? Então, às vezes, a gente pode subir uma terça essa nota. Aí, eu estou colocando a nona desse acorde de Fá maior. E se for acabar com Lá, aí, em vez do Sol, você pode pegar o Sol sustenido, essa sétima maior do Lá. Do, ou vai para a terça do acorde. Né? Faz uma frasezinha usando a escala maior. Pode a nona do Lá. A nona é ótima que a gente desce cromático para a sétima. Né? Faz alguma coisa bonitinha ali, né? Tenta enfeitar, né? Depois que você aprender bem a melodia, procura variar ela ritmicamente, procura acrescentar uma notinha, substituir uma nota por outra.
com um propósito, com consciência, né? Buscando, pesquisando esse som, vendo do que você gosta, e daí quando você for tocar, você já fez essa pesquisa e você consegue fazer uma interpretação da melodia, e não simplesmente uma reprodução, uma execução daquilo que está na partitura. Do mesmo jeito com os acordes, né? Você vai buscando substituições, vai trabalhando outras possíveis